vocês? Hoje, na nossa videoaula, nós vamos terminar o assunto sobre medidas de comprimento. Então, hoje nós vamos ver como transformar as unidades de medidas de comprimento e vamos ver também como calculamos o perímetro de lugares ou de figuras geométricas, ok? Então, prestem bastante atenção na videoaula e qualquer dúvida vocês já sabem, é só colocar lá na plataforma LMS ou então mandar pela agenda eletrônica. Um grande beijo para vocês e curtam bastante a nossa aula. Tchau! Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar da transformação de unidades de medidas de comprimento e perímetro. Vamos começar? Vamos começar, então, falando sobre a transformação de unidades de medidas de comprimento. A transformação se dá no seguinte fato. Cada unidade de medida de comprimento é a unidade imediatamente inferior multiplicada por 10. Como é isso? Observe as relações de conversão entre as unidades de medidas de comprimento. Então, vamos fazer aqui o nosso quadro de medidas. E aí, nós vamos observar que de quilômetro para hectômetro, eu vou ter que multiplicar por 10. De hectômetro para decâmetro, eu vou multiplicar também por 10. De decâmetro para metro, também multiplico por 10. E assim, eu vou fazer em todas as conversões que eu for da esquerda para a direita. Então, sempre eu vou, a cada casinha, multiplicar por 10. E quando for ao contrário, se eu quiser passar, por exemplo, do milímetro para o centímetro, então, eu vou dividir por 10. Do centímetro para o decímetro, eu vou dividir por 10. Do decímetro para o metro, eu vou também dividir por 10. E vou fazer sempre assim. Em cada mudança de unidade de medida de comprimento da direita para a esquerda, eu vou sempre dividir por 10. Ok? Até aqui? Então, vamos prestar atenção nesse exemplo. Eu quero transformar 25,236 hectômetros em metro. Então, vamos observar o seguinte. Eu quero sair de hectômetro e quero ir para metro. Então, na verdade, eu vou mudar duas unidades de medida. Então, o que eu tenho que fazer aí? Eu vou multiplicar por 10 e depois vou multiplicar por 10. Seria a mesma coisa que eu multiplicasse esse número por 100. Então, eu vou fazer 25,236 vezes 100, que aí vai dar 2.523,6. Ou seja, 25,236 hectômetros é a mesma coisa que 2.523,6 metros. Vamos ver de uma maneira mais prática já já. Espera um pouquinho. Agora, será que então existe essa forma mais prática? Claro que existe. Então, vamos ver agora como a gente faz esta forma prática para transformar as unidades de medidas de comprimento. Vamos ver os exemplos a seguir. Aqui eu tenho 4,57 metros e eu quero transformar essa unidade para decímetro. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro passo, vou fazer o quadro de conversão de medidas. Então, está ali o quadro. O segundo passo, eu vou colocar o valor que queremos transformar no quadro. Mas atenção, eu tenho sempre que pegar a vírgula e colocar na unidade de medida mencionada. Então, observe esse exemplo. Nesta medida, ela está mencionando metro. Então, eu vou colocar a vírgula no metro. Pronto. Agora, eu vou botar os algarismos dentro deste quadrinho. Junto com a vírgula, vai ficar o algarismo 4. Depois da vírgula, vai ficar o algarismo 5 e o algarismo 7. Pronto, já posicionei todos os algarismos do número no meu quadro de conversão. O que eu vou fazer agora?
Agora, eu vou ter que mover essa vírgula para a unidade de medida que está sendo solicitada a transformação. E, se for necessário, eu tenho que completar as casas vazias com 0. Então, vamos observar. Eu quero transformar essa unidade de medida para o decímetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vírgula e vou colocar no decímetro. Pronto, terminei. Agora, eu posso dizer que 4,57 metros é igual a 45,7 decímetros. Bem mais fácil, né? Vamos ver outro exemplo. Agora, eu quero transformar 576 milímetros em metro. Nosso primeiro passo é fazer o quadro de conversão de medidas. Pronto, está ali feito. Agora, o segundo passo é colocar o valor que queremos transformar no quadro, começando pela vírgula na unidade mencionada. Nesse caso aqui, o número não tem vírgula, né? Porque 576 inteiros. Então, o último algarismo vai ficar na unidade mencionada. Nesse caso, eu vou colocar o 6 no milímetro e vou continuar colocando os outros algarismos. O algarismo 7 e o algarismo 5. Pronto, terminei o segundo passo. Vou para o terceiro. Eu vou mover a vírgula para a unidade de medida solicitada. Nesse caso, eu quero transformar para metro. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar uma vírgula no metro. Porém, lá no terceiro passo diz que, caso seja necessário, eu tenho que completar as casas vazias com 0. Não pode ter um número sem parte inteira. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um zerinho ali. Então, 576 milímetros é igual a 0,576 metros. Tranquilo de fazer, né? Mais uma? Então, vamos lá. Agora, eu quero transformar 0,08 quilômetros em decímetros. Então, vamos fazer o quadro de conversão de medidas. Vamos colocar esse número, observando que a vírgula vai ter que ficar na unidade de medida mencionada. Então, a vírgula, nesse caso, vai ficar no quilômetro. E agora, eu vou posicionar os algarismos no quadro. Antes da vírgula, eu tenho o 0. Depois da vírgula, eu também tenho um 0 e depois tenho o 8. Pronto! Agora, eu vou mover essa vírgula para a unidade de medida que está sendo solicitada a transformação. Nesse caso aqui, está sendo solicitado a transformação para o decímetro. Então, o que eu vou fazer com essa vírgula? Eu vou colocar lá no decímetro. Pronto, coloquei. E agora, o que eu vou fazer na casinha do metro e na casinha do decímetro? Muito bem, vou completar com 2 zeros. Então, 0,08 quilômetros é igual a 800 decímetros. Eu tenho certeza que vocês entenderam isso tudinho, hein? Depois de nós aprendermos a transformar as unidades de medidas de comprimento, vamos ver como a gente acha o perímetro de lugares ou de figuras geométricas. E é muito fácil, porque perímetro é a medida do comprimento do contorno de uma figura ou de um lugar. Então, vamos ver o exemplo abaixo. Um estádio de futebol de um determinado time vai colocar placas de publicidade em torno do campo de futebol. Observe as medidas deste campo e calcule quantos metros de publicidade serão necessários. Então, a primeira coisa, eu tenho que olhar as medidas do campo. Pronto, eu estou vendo que ele tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Vamos observar que este campo de futebol, ele tem a forma de um retângulo. Então, ele tem 4 lados iguais, mas ali só tem 2 medidas. Então, como será que eu vou achar as outras 2 medidas que estão faltando? Simples. Se ali na largura eu tenho 100 metros, é sinal que na largura do outro lado do campo também vai ter 100 metros. Se ali no comprimento eu tenho 70 metros, do outro lado também será 70 metros. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar os 4 lados.
Então, eu vou fazer 100 mais 70 mais 100 mais 70. No caso aí, eu vou obter 340 metros. Agora, eu já posso responder o meu problema. Já posso colocar lá que serão necessários 340 metros de placas de publicidade. Pronto, terminamos. Isso é perímetro. Então, eu posso concluir que, para eu encontrar o perímetro de um lugar ou de uma figura geométrica, basta somar todas as medidas do contorno dele. Atenção a esse detalhe. É a medida do contorno, ok? Vamos então agora exercitar um pouquinho calculando o perímetro das figuras abaixo. Então vamos lá. Nessa primeira figura, eu vou observar que ela é um trapézio e ela tem ali 5 medidas. Porém, o trapézio é um quadrilátero, ele só tem 4 lados. Então, é sinal que uma das medidas que tem ali não será utilizada para o cálculo do perímetro. Por quê? Porque ela não é contorno. No caso aí desse exemplo, a medida que está a mais é a medida da altura, então ela não vai ser usada. Então, para eu calcular o perímetro, eu vou colocar o P maiúsculo, que significa perímetro, e vou somar todos os lados do contorno da minha figura. Então, eu vou somar 20 mais 27 mais 42,7 mais 28. Pronto. Agora, eu somando tudo, eu vou encontrar o P, que é de perímetro, igual a 117,7 centímetros. Eu nunca posso esquecer da unidade de medida, ok? Vamos ver agora como eu vou calcular o perímetro dessa figura geométrica aqui. Eu vou observar que ela tem vários lados iguais e que cada lado mede 2 decímetros. Nós já vimos que o perímetro eu tenho que somar todos os lados. Porém, se todos os lados têm a mesma medida, eu posso substituir por uma multiplicação. Então, vamos contar quantos lados iguais tem essa figura? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 lados iguais. Então, eu posso calcular o perímetro dessa figura multiplicando a medida, que é 2 decímetros, pelo número de lados iguais, que no caso é 10. Então, o perímetro desta figura geométrica é de 20 decímetros. É muito simples, amores, é só terem atenção. Vamos calcular o perímetro de outra figura geométrica. Agora, nós temos um triângulo. Então, para calcular o perímetro, é só somar. Então, eu vou somar aqui 180 mais 220 mais 200. Prontinho. Agora, eu já posso botar o resultado, que o perímetro dessa figura geométrica é igual a 600 milímetros. Para terminar, vamos fazer mais uma. Agora, eu quero calcular o perímetro deste quadrado. A gente já sabe que um quadrado é a figura geométrica que possui 4 lados iguais. Então, igual daquela estrelinha, eu, ao invés de somar 2,7 mais 2,7 mais 2,7 mais 2,7, eu posso substituir por 2,7 vezes 4. E aí, eu vou encontrar o perímetro igual a 10,8 metros. Eu tenho certeza que ninguém ficou com dúvida nessa matéria, porque ela é muito fácil, né? Então, agora que vocês já aprenderam tudo de perímetro e de transformação de medidas de comprimento, só falta resolver as atividades propostas e mostrar que aprendeu realmente toda a matéria dada, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês já sabem. Mandem pela agenda ou então na plataforma LMS, ok? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau!